Olá, bom dia. Pela primeira vez, o Maranhão vai sediar um encontro internacional que vai discutir as mudanças climáticas. Esse encontro vai ser promovido pela Universidade Federal do Maranhão e vai reunir professores, pesquisadores que vão discutir essas recentes mudanças que a gente está sentindo. Tudo isso vai acontecer no mês de setembro. E quem veio conversar aqui comigo para a gente ter uma ideia do que vai ser discutido durante esse evento foi o professor Arcley Bandeira, que é doutor. É pesquisador também, mas é doutor em arqueologia da Universidade Federal do Maranhão. Bom dia. Exatamente, meu bom dia e muito obrigado pelo espaço aqui para a gente conversar sobre o evento. A gente é que agradece o senhor vir aqui conversar com a gente sobre um evento que é a primeira vez que acontece, mas ele acontece pontualmente em vários estados, não é isso? Exatamente, é o 6º Colóquio Internacional de Mídia e Discurso na região amazônica. Então é um evento itinerante. São um grupo de universidades que estão por trás da organização desse evento e essa é a primeira vez que ele vem aqui para São Luís e vai ser organizado entre 18 e 20 de setembro na Universidade Federal do Maranhão. E eu diria que ele vem num momento assim muito especial, quer dizer, um momento em que a gente atravessa mais plenamente, não sei se seria essa palavra, sim, essas mudanças climáticas e esses impactos que essas mudanças estão causando na nossa vida, né? Exatamente, você tocou num ponto-chave, porque esse evento ele vai mudando de tema, apesar de ser um colóquio de mídia e discurso, os temas eles estão associados a questões mais globais e contextuais. E nada mais importante do que discutirmos mudanças climáticas e oralidades na Pan-Amazônia. Por que na Pan-Amazônia? Porque a gente acredita que esses efeitos mais imediatos da mudança do clima se dão na área amazônica. E tem um outro ponto que também justifica nós discutirmos esse tema. Ano que vem, em novembro, vai ter a COP30 em Belém do Pará. Então nós temos que estar preparados para levar esse tema e a proposta da academia para reverter os efeitos ruins, maléficos daquilo que a gente conhece como crise climática. Pois é, reverter os efeitos ruins, eu diria que esse é o desafio. Exatamente. É o desafio mesmo, sim, né? Sim. Porque a cada dia a gente vai sentindo mais mudanças. Por exemplo, agora tem incêndios em São Paulo. Sim. Pois é, é uma coisa assim meio fora da curva, sim, vamos dizer, né? A gente está acostumado com incêndios para todo lado. Eu não estou dizendo que em São Paulo nunca teve, sim, mas eu estou dizendo que agora chama atenção essa intensidade com que as coisas acontecem, ao mesmo tempo que acontece aqui no Maranhão, acontece em outros estados, propostas para essas situações. Bom, eu, assim, como cientista, né, a primeira coisa que nós temos que levar em termos de comunicação para o grande público é que as mudanças climáticas, elas existem. Por muitas décadas, a maioria das pessoas pensavam que isso era um discurso só ali formado entre os cientistas, verdade, que era uma coisa que não ia chegar, exatamente, que era um discurso alarmante, de catástrofe e tudo. Cada vez mais, nos últimos 10 anos, nós estamos sentindo os efeitos cotidianos dessas mudanças climáticas. O que é a primeira coisa que nós temos que entender? Que nós estamos num planeta que é entendido como um sistema. Então, se você tem um aquecimento, se você tem um aumento da temperatura, e esse aumento da temperatura vai fazer com que essa água que esteja represada em grandes calotas polares comece a derreter, virar água, o que isso vai acontecer com o nível do mar? Sobe. Nós estamos aonde? Numa ilha. O que imagina, né, numa ilha, foi até divulgado recentemente que São Luís era uma dos pontos, lembro, né, globais, que causou uma comoção na época, mas depois a gente esqueceu, né? Mas isso é importante para chamar a atenção, para que as pessoas discutam, porque nós temos dois aspectos aí que nos preocupam: as mudanças climáticas e o desequilíbrio ambiental. A própria política ambiental do Brasil ainda é muito leniente com situações de queimada. Isso. Vindo para cá, estava ouvindo a Rádio Nacional, apesar da política de resíduos sólidos já estar implantada no Brasil, a gente ainda se depara com lixões. Em muitas cidades, na maioria das cidades. Você ainda tem esgotos in natura jogado na praia. Quantas vezes a gente passa pela litorânea e você tem a placa imprópria para banho. Pois é. Além dos efeitos climáticos que são cíclicos no planeta, nós temos o agravante da nossa má política ambiental, né, do nosso descuido. Então esse evento ele também traz
a discussão, traz à baila, né, pontuarmos esses assuntos que ainda deixam a classe empresarial e a classe política ainda desconfiada, mas cada vez mais nós temos que admitir, por meio de estudos científicos, que as mudanças climáticas é uma realidade. Na hora que nós mudarmos essa chave, eu creio que a gente vai ter políticas públicas efetivas para reverter os seus malefícios, né, os aspectos ruins. O senhor diria que se a gente estivesse fazendo, eu falo a gente no sentido de sociedade e políticos, gestores municipais, se a gente estivesse fazendo direitinho o nosso dever de casa, sim, essa situação não estaria assim? Com certeza. Nós temos aí, não precisamos nem inventar a roda, nós temos os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. São 17 compromissos globais que trabalham a questão desde a erradicação da pobreza, o fortalecimento do papel das mulheres na política e na economia, melhoria da qualidade ambiental, indústrias menos poluentes, proteção da vida nos mares, rios e na terra. São 17 objetivos que todos os países que são signatários da ONU assinaram. Nós temos o compromisso de até 2030 alcançar patamares de qualidade nesses 17 objetivos. 2030 bem aqui? Bem aqui. Não vai dar, não? Ontem, exatamente. Ontem eu fiz uma pesquisa para subsidiar essa minha fala. Existe um instituto que chama Instituto das Cidades Sustentáveis, IDS. O que acontece? No Maranhão, a maioria, se não a grande maioria das cidades, está com a nota baixa e muito baixa em relação aos objetivos da ONU, que são compromissos globais, ou seja, não precisa inventar roda. Se nós estivéssemos cumprindo e financiando políticas públicas, e as empresas também têm o seu papel, elas estão ganhando dinheiro. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho de responsabilidade nesse processo. Exatamente. Né? É muito fácil a gente culpar as autoridades, sim, é muito fácil a gente dizer que as empresas estão fazendo isso, mas também claro, é muito difícil a gente observar o nosso comportamento sim, no sim, dia a dia. Assim, coisinhas básicas mesmo, professor, que eu diria, a gente reclama de um bueiro entupido, sim, alguma coisa, a gente não lembra que a gente jogou o plástico, que a gente jogou o lixo, garrafinha de água, que a gente joga às vezes até pela janela do carro. Claro. Parece coisinha pequena, sim, né? Dizer, mas isso vai impactar? E volta pra gente, né? Pois Se você, como você falou, tem um bueiro entupido e passa uma tubulação por baixo da sua casa, se aquilo ali está entupido. Quem é que vai sentir? Exatamente. Você. Aí nessa hora a gente culpa as autoridades, a gente reclama de tudo, né? Exatamente. Mas é muito, porque acho que a autocensura é complicada, é difícil. Aí eu falo, a gente vai falando em escalas mais... é difícil para o indivíduo, sim, é difícil para o gestor municipal, é difícil para o sim, gestor estadual, é difícil para todo mundo. Sim. E como é difícil, a gente vai deixando de lado. Sim, sim, sim. O que acontece, como você colocou, essas políticas que a gente diz, políticas macro, elas têm que ser articuladas. Elas têm que estar dentro dos ministérios, descer para os estados e Distrito Federal, descer para os municípios e chegar até as pessoas. Então, por exemplo, o evento de cima, o Seixo de Cima, ele traz essa pauta a partir da visão da universidade. Sim. Ela também tem sua responsabilidade. Sim, sim. Quais são as políticas ambientais da universidade? E além da responsabilidade de pesquisar, de produzir conhecimento, ela tem a responsabilidade de esclarecer. Cabe a nós levarmos a mensagem da proteção ambiental por meio da educação ambiental para o grande público, que são coisas simples. Olha, por favor, não jogue o seu lixo, evite queimar lixo no quintal, evite, por exemplo, promover queimadas desse lixo, porque pode passar para a área do vizinho e pode atacar uma floresta. Não desmatem as margens dos rios, são coisas simples do cotidiano, básicas, bem que básicas. Se em conjunto a gente entender como importante, a gente consegue sim reverter uma série de indicadores ruins aí. Porque o que nós estamos falando é mudanças climáticas, que o planeta ele vive ao longo do tempo geológico, mudando climaticamente, mas qual é o problema atual? Depois da Revolução Industrial, nós começamos a queimar combustível fóssil, nós começamos a queimar carvão. E o que isso vem acontecendo? Isso vem aguçando o efeito estufa. Então, antigamente, a gente tinha temperaturas mais amenas, mais equilibradas, também escutando a Rádio Nacional. Na madrugada de ontem fez 11 graus no Rio de Janeiro. Pois é, que foi a madrugada mais gelada, como é que pode? De 11 a 21. E a previsão é de que o dia de hoje seja muito quente, pois né? Que a gente vive essa gangorra. Desequilíbrio térmico. Isso é um dos indicativos reais de mudança climática. Você vai ter dias frios,
E dias quentes, ou no mesmo dia, como acontece em São Paulo, essa temperatura ela oscila. Então, o que isso na prática ocorre? Cadê as estações do ano que eram bem demarcadas, que a gente preparava? Inclusive o guarda-roupa. Para que a gente nunca preparou, porque nós só temos então não é coador, exatamente. Nós só temos duas estações. Duas estações, ou está chovendo ou está calor. Ou está chovendo ou está calor. Nunca está frio, né? A gente é exatamente isso, ou está chovendo ou está calor. Então a gente vive isso. Mas para o sul, para a região sul, sudeste, a gente tem as estações bem definidas. Exatamente. Agora o Rio de Janeiro, principalmente, é uma cidade solar, muito solar, né? Praial, né? Pois é, aquela coisa toda. Aí você vê uma madrugada gelada. E como isso mexe? Porque aí tem um outro problema que a gente chama na academia de racismo ambiental. Não vamos... Racismo ambiental? Eu gostei tanto dessa palavra que nós vamos deixar lá para o próximo tá bloco. É rapidinho que eu vou descobrir o que é exatamente racismo ambiental. A gente volta já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre esse evento internacional que vai acontecer aqui na Universidade Federal do Maranhão e vai discutir condições climáticas, mudanças climáticas na Terra. E eu estou conversando aqui com o professor arqueologista, doutor em arqueologia, Arcley Bandeira. Sim. Eu terminei o bloco anterior com essa expressão que eu acho que eu nunca tinha ouvido. Racismo climático. O que é racismo climático, gente? Bom, eu vou fazer uma analogia que nós acabamos de viver, né, com todos os problemas que veio com a pandemia da Covid-19. Nós entendemos que o isolamento social, a quarentena era importante para que a gente pudesse reverter os efeitos de uma pandemia. Mas a gente também reconhece que nós não paramos totalmente. Algumas pessoas trabalhavam no dia a dia, produzindo alimentos no supermercado, nas farmácias, para uma parcela da população conseguir se resguardar no conforto do seu lar. E quem era que estava na ponta trabalhando? Justamente os mais vulneráveis e os mais necessitados. O racismo ambiental, ele é triste porque ele expõe para todo mundo que as pessoas que vão primeiro sofrer os efeitos mais agudos das mudanças climáticas são as mais vulneráveis, ou seja, as mais pobres. Vamos pegar o exemplo do Rio de Janeiro, que é pragmático. Você imagina numa região que nunca baixou de 23 graus, a pessoa não tem roupa de frio, não tem aquecimento dentro da sua casa, né? Sua casa é fria termicamente, e de repente ela acorda e está 11 graus na sua porta. Ela vai passar frio. Você está congelando, e não tem para onde recorrer, porque você não tem um cobertor guardado, você não tem roupa térmica, você não tem nada. Não tem agasalho. Então, qual é a premissa do racismo ambiental? E por isso que a gente tem um compromisso socioambiental maior, que evidentemente são as pessoas mais vulneráveis e mais distantes das políticas públicas que primeiro vão sofrer esses efeitos. Enchente. Vamos pegar as enchentes do Maranhão, ali na região do Vale do Pindaré, que não tem nenhum ano. Já é tradicional. Nós tivemos estradas cortadas, nós tivemos pontes derrubadas, nós tivemos isolamento de pessoas, nós tivemos falta de abastecimento de alimentos. As pessoas que têm mais abastadas, que têm seu salário, têm seu emprego, conseguem sobreviver. Agora imagina aquelas pessoas que estão isoladas numa comunidade rural. Que não tem para onde ir. Não chega remédio, não chega roupa, não chega alimento. A ajuda demora a chegar. Óbvio que elas vão sentir maior efeito. Então hoje nos estudos ambientais a gente não tem apenas que focar na natureza, nos recursos da natureza, mas a gente tem que entender que as pessoas também estão dentro desse sistema. E da mesma forma, ao mesmo tempo que elas têm compromisso com a reversão desses problemas, a gente tem que entender que são pessoas que também vão sentir os maiores efeitos. Mesma coisa, em Costa de Serra, Rio de Janeiro. Desabamento, desmoronamento, quem então, sofre... aquelas pessoas lá vulneráveis, que não têm uma política de habitação que comporta um bem viver, uma moradia digna. Essas pessoas vão morar em áreas vulneráveis ambientalmente. No primeiro catástrofe, na primeira enchente do rio, na primeira chuva mais densa, o que é que vai acontecer? Essas pessoas vão ficar desalojadas. Consegui entender plenamente Exato. o que então, é um racismo ambiental, o climático está dentro desse discurso maior, né, da necropolítica, de que as pessoas que são mais pobres, elas vão sofrer sempre mais os efeitos maléficos de algo que vai acontecer. Então esse evento também traz essa discussão, ele é pensado na Pan-Amazônia, porque justamente são nessas regiões que estão a maioria das populações indígenas, que estão povos e comunidades tradicionais, extrativistas, quilombolas. Então é para esse público
que a gente tem que preocupar a princípio quando a gente fala em crise ou mudança climática. Pois é, e esse racismo eu acho que tende a se perpetuar no sentido de que as pessoas não têm acesso a políticas públicas que dê a ela direito a acesso a um outro estilo de vida, um outro nível de vida. Esse poder público não chega até elas. Daí a resistência quando vem, por exemplo, uma catástrofe dessa, elas não devem sair, mas vão sair para onde? Sim, exatamente. Vão sair para onde? Vou deixar minhas coisas, né? Vou deixar tudo que eu construí com muito esforço. E aí, quem que às vai vezes perde a vida por absoluta falta Exatamente. de opção, né? Nós vimos no Sul, né? Todo o dilema que foi também nas enchentes do Rio Grande do Sul, né? Que a gente costuma achar que a população do Rio Grande do Sul toda tem um padrão de vida alto, mas não é. A gente sempre pensa assim, e a gente viu a quantidade de pessoas ali vivendo em ginásios, em galpões e até hoje. Pois é, e assim, o período que a terra, as pessoas levam para se recuperar de uma gente, eu vou chamar direitinho, catástrofe. De uma catástrofe dessa, é muito longo. Até hoje você vê que as famílias, o pessoal de lá ainda não se recuperou completamente disso, né? Os prejuízos causados, aquela coisa toda. Se houver a possibilidade de eventos como esse, por exemplo, apontar direções, apontar caminhos que a gente pode seguir para trilhar, vamos dizer, uma nova realidade, ou pelo menos minimizar os efeitos do que ainda vem por aí? Excelente pergunta. Nós estamos chegando, e isso já está mais que confirmado, num estado de irreversibilidade, ou seja, a gente está indo tão aceleradamente para um caminho muito ruim em relação ao nosso sistema ambiental, que talvez a gente só consiga mitigar, não consiga mais oferecer uma qualidade adequada para as futuras gerações, que é um compromisso geracional. A gente tem que passar para frente um ambiente melhor do que a gente tem. Encontrou. Nós estamos fazendo essa lição? Eu acho que não, acho que não ainda. Acho que não. Mas tem sim medidas a curto, médio e longo prazo. O primeiro é parar com essa onda negacionista e de achar que mudança climática é discurso retórico ou político. Não, mudança climática é real, nós estamos sentindo. 2, que esses grandes eventos multilaterais, como a COP30, de fato tirem essas deliberações do papel. E que os governos globais, e aí de fato é uma agenda global, eles tenham que criar compromissos pragmáticos de reversibilidade. E um deles, vou dizer, diminuição de emissão de CO2. O CO2, né, que chega na camada de ozônio, é o que também aguça essas mudanças de temperatura. E é essa mudança de temperatura que desequilibra tudo. É o aumento da temperatura ou essa oscilação que começa a causar essas catástrofes. Então, primeiro é essa emissão. Então, economia verde, política de descarbonização. Ao invés de eu estar comprando verduras, por exemplo, daqui do Ceará, que vem em carros transportados ali queimando combustível fóssil, vamos aguçar a nossa agroindústria, vamos aguçar a agricultura familiar. Essa agricultura familiar que nos dê esse suporte necessário para que a gente não traga de outro estado. Né? Exatamente. E parece uma coisa simples, está aqui perto da gente, ao alcance da gente, né? Mas aí quando a gente fala numa escala mais global, essa política negacionista, como o senhor falou, você vê o Donald Trump nos Estados Unidos com toda um discurso negacionista de voltar a combustível fóssil, essa história de gás carbônico e fica à vontade. É bobagem. Você vê um certo discurso de retrocesso, como se esses alarmes todos não fossem nada, reais, né? Exatamente. Isso é um sinal para lá de vermelho. Claro, e o lado contrário, nós tivemos aquele documentário do Al Gore, que quase foi presidente dos Estados Unidos, que alertou a industrialização americana. Ela é uma industrialização muito retrógrada, muito antiga. As indústrias estão emitindo muito CO2 e nós temos que mudar. De dentro mesmo veio essa lição. Agora, quem Trump representa? Né? Representa justamente essa elite que não quer mudar, essa elite que está ali por trás. E ações práticas, por exemplo, se você tiver cada vez mais opções de escolher, vamos comprar uma roupa. Olha, eu sei que eu estou investindo numa roupa, mas, por exemplo, está trabalhando com matérias-primas sustentáveis, não está fomentando o trabalho escravo em algumas regiões, né? Está promovendo uma agricultura cada vez mais orgânica, sem pesticida,
ácida, né, sem química no solo, você pode fazer essas escolhas também. E hoje as empresas, né, as empresas que a gente chama verdes, né, que tem uma agenda ambiental mais clara, também começam a fazer. E eu acredito que as novas gerações, não a minha, não a sua, que a gente não tinha isso no dia a dia das escolas, esses jovens hoje, que vão ser o futuro do nosso país, estão cada vez mais engajados numa pauta ambiental, porque eles sabem que são eles que vão herdar. Aí a gente entra assim numa concorrência quase desleal, né? Enquanto vem uma indústria verde com roupas mais sustentáveis, fabricadas por mãos não escravizadas, você vem com produtos que chegam aqui muito baratinhos. E qual é a tendência? Qual é a tendência da gente? É economizar e comprar um mais baratinho. Exatamente. Nessa hora a gente não pensa nas consequências desse nosso ato. Aí vem aquela questão do dever de casa. Se todo mundo fizer um pedacinho, a gente chega lá? Perfeito. Sim, e tem um outro problema também. O nosso modelo de consumo extremo também é um dos culpados. Né? Você não é uma centopeia, mas tem gente que tem 100 pares de sapatos. Né? Olha, eu não vou nem falar sobre isso. Então, qual o sentido? É um assunto que... É tabu, né? Que eu sei que gosta. É um assunto mas, que eu por exemplo, não tenho autoridade para falar. Um modelo que ele aguça o consumo, né? Então, você está ali consumindo, e é um modelo capitalista. Eu não vou entrar aqui numa discussão anti ou pró-capitalismo, mas o próprio capitalismo ele tem que se reencontrar nesse sentido de deixar o consumo mais sustentável, de deixar o consumo mais consciente, porque um dos pilares, né, dessa crise climática e desses problemas ambientais vem do consumo, porque o capitalismo ele transforma a matéria-prima em produto. E essa matéria-prima, quando não sintetizada, ela é retirada da natureza. Então, cada vez mais você está demandando matéria-prima. É um ciclo, né? Que ele se perpetua mesmo, né? E um outro aspecto que é bom a gente pontuar é o aumento das cidades. Né? O aumento desordenado da cidade, que ela cresce para todo lado. Eu vim de Bacabal, cheguei aqui, eu acho que na década de 90 para estudar. São Luís é uma cidade pequena, né? Você ainda conhecia as pessoas. Hoje São Luís está extrapolando 1.200.000. Só São Luís, a gente não está falando do Maranhão, não, a gente está falando da capital, que fica inchada demais. Inchada, e você começa a ver que essa corrida para as cidades, ela também não é sustentável. As pessoas estão abandonando o campo, estão abandonando cidades médias, procurando emprego, chega aqui não tem, onde é que elas vão morar? Nas áreas ambientais, nas áreas protegidas. E o inchaço fica concentrado em determinados pontos, né? Criando essas bolhas que não conseguem se sustentar. E aí vem violência urbana, tráfico de drogas e uma série de outras coisas. Professor, a gente já passa a manhã inteira aqui falando sobre isso. Eu acho que ainda ia, com certeza, eu acho que ainda ia faltar tempo para a gente conversar, porque assunto com certeza não faltaria. Mas é muito importante só ressaltar que toda essa discussão vai acontecer aqui no mês de setembro, que vai reunir pesquisadores e professores de todos os cantos do país, internacionais também, para ver se chega a apontar algumas direções que podem ser seguidas por todo mundo, para que a gente, se não reverta, pelo menos melhore esse quadro de mudanças climáticas que a gente está vivendo tão intensamente nos últimos tempos. Professor Arkley Bandeira, muito obrigado por sua participação no Café de hoje. Gostei da nossa conversa. Né? Só dar mais uma mensagem. As inscrições estarão abertas até o dia 30, agora, inscrições de trabalho científico para estudantes de graduação, pós-graduação e representantes do movimento social. A inscrição é gratuita. Então é só entrar no site. A plataforma está lá Decima, DCIMA, Sexto Decima. Coloca lá, tem o portal de inscrições para quem é estudante e representante de movimento social gratuito. Tem a plataforma? Tem sim, o site. Qual é? É Sexto, né, em Sexto mesmo? Romano. Isso. Algarismo romano, DCIMA. Minúsculo. Tudo minúsculo. Se botar a gente Google, vai colocar bem aqui só para você se orientar. E se quiser participar, já vai lá, já se inscreve. Exatamente. Com certeza você vai sair de lá com
uma consciência, vamos dizer, climática, sem racismos culturais, sem racismo ambientais e climáticos, que eu adorei essa expressão, apesar do que ela significa não seja lá muito bom. Mas muito obrigada mais uma vez e bom dia por me ajudar a fazer o café de hoje. Perfeito, eu que agradeço. Vamos continuar tomando o nosso café. Para você, muito obrigada, bom dia. A nossa intenção é essa, passar para você todas essas informações que a gente colhe aqui, que são compartilhadas com a gente compartilha com você, porque para a gente informação é tudo. Tchau e até a próxima.